quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Aleluia, vamos dar início a mais um vídeo, a mais uma live, aonde que estaremos aqui falando sobre as coisas dos céus, sobre as coisas de Deus. Aleluia. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir para você curtir, comentar, se inscrever no canal. Aleluia, isso é muito importante para o canal, para o crescimento do canal e para o crescimento do Evangelho também. Assim você está também evangelizando, você está trabalhando na obra do Senhor, porque aqui não ganhamos nada, nós fizemos por amor à obra de Deus, amém? Então eu peço para você, curta, comenta, compartilha, isso é muito importante, tá bom? Nós vamos estar orando agora, eu convido você a orar e depois logo em seguida estaremos fazendo menção à palavra do Senhor, que é onde eu creio que o Senhor tem uma mensagem para cada um, para mim e para você esta noite. Glórias a Deus, oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, me coloco na Tua presença, Senhor, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça, pedindo o poder, Senhor, oh Jesus, o revestimento espiritual na minha vida. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, venha, Senhor, oh Jesus, estenda a Tua mão santa e poderosa sobre esse lugar, Senhor. Senhor, eu quero levar, Senhor, a Tua presença a essas pessoas que estão acamadas, hospitalizadas, Senhor. Senhor, elas que não têm força, Senhor, para orar, Senhor, não tem força, Senhor, para te pedir, Senhor, oh meu Jesus, porque o inimigo tem enfraquecido, Senhor, elas. Senhor, eu levo elas à Tua presença. Senhor, os médicos talvez até desenganaram suas vidas, mas Senhor, oh Jesus, Tu pode dar a vitória para essa pessoa, o milagre, a cura na vida dela, Senhor. Senhor, eu peço a Ti, ó Deus, venha, Senhor, abençoar essa pessoa, Senhor, venha fazer com que ela venha se alegrar na Tua presença. Oh Jesus amado, Senhor, eu levo a Tua presença também aquelas crianças, Senhor, que estão acamadas, Senhor. Oh Jesus, elas que são necessitadas, Senhor, necessitam, Senhor, de uma cura, de um milagre nas suas vidas, até mesmo os enganados, Senhor, na medicina estão, Senhor, não sabem clamar, eles não sabem pedir, Senhor, eles são, Senhor, inocentes. Eu peço ao Senhor e eu intercedo por essas crianças, que os Teus anjos venham se acampar ao redor delas, Senhor, e que elas venham se alegrar na Tua presença. Senhor, eu quero levar a Tua presença também aquelas pessoas, Senhor, que estão perdidas, Senhor, pelas drogas, Senhor. Elas estão perdidas, Senhor, na droga, Senhor, estão perdidas no álcool, estão perdidas no cigarro, Senhor. Senhor, eu peço a libertação para essas pessoas, Senhor, elas que se encontram amarradas, elas não conseguem se libertar, Senhor, dessas drogas. Senhor, eu peço a Ti em nome de Jesus, Senhor, venha libertar, Senhor, essas pessoas. Senhor, liberta elas, Senhor, eu peço a Ti em nome de Jesus, que o Teu anjo, Senhor, venha, Senhor, a se colocar ao redor delas, papai, que esse demônio da morte venha a ser repreendido, Senhor. Oh Jesus, eu peço a Ti, Senhor, venha, Senhor, venha curar essas pessoas, venha libertar elas, Senhor, deste mal. Senhor, eu peço a Ti, ó Deus, venha, Senhor, abençoar conforme a Tua vontade aquelas pessoas, Senhor, que estão trabalhando nos seus caminhões, nos seus carros, nas suas motos, Senhor. Senhor, eu peço a Ti, ó Deus, venha abençoar, Senhor, essas pessoas, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, e estão vendo, Senhor, a Tua palavra. Senhor, venha guardar elas de todo o mal, Senhor, que o Teu anjo venha se acampar ao redor delas e venha cuidar delas, Senhor. Senhor, tudo isso eu Te peço, Senhor, é em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Palavra essa que se encontra no livro de 1 Reis. De 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 a seguir. Glória a Deus. Aqui na minha palavra, na minha Bíblia diz, irmãos: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que
prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, pois haver Salomão pedido tal coisa, disse-lhe Deus: já que pediste estas coisas e não pediste longanimidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes inteligente, de maneira que antes de ti não houve tão igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Glória a Deus. Aleluia, uma palavra maravilhosa aqui aonde que Deus, ele fala com Salomão. Irmãos, Salomão, ele fez, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos, queimava incenso. Foi ao rei Gideão para lá sacrificar, porque era o alto maior, e ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. Meus irmãos, Salomão, ele agradecia tanto por tudo que Deus fazia na sua vida, mas Salomão, ele era uma pessoa nova e faltava muito entendimento, conhecimento e sabedoria para que ele viesse a administrar aquilo tudo que o Senhor te havia colocado nas suas mãos. Mas antes de qualquer coisa, Salomão, ele procurava sempre agradar ao Senhor. Salomão, aonde ele podia apresentar algo para o Senhor, ele apresentava, ele dava o melhor que ele tinha sempre para o Senhor. Aleluia! Ele não media a quantia para dar para o Senhor. E o Senhor se agradou dele quando ele subiu ao altar e disse: Deus, pode-me queres que eu te dê. Ele pegou, e o Senhor, ele pediu para que Salomão, ele pedisse algo que o Senhor ia dar para ele. Podia pedir qualquer coisa, ele podia pedir, porque Deus se agradou do sacrifício que Salomão fez. Ele sacrificou uma certa quantia que nunca ninguém havia se sacrificado daquela forma. E o Senhor, ele se agradou de Salomão e disse: peça-me qualquer coisa que eu te dou para ti. Salomão, ele andava na presença do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quando Salomão, ele foi falar, ele foi pedir algo para Deus, ele não pediu riqueza,
Diz a palavra de Deus, ele não pediu para que colocasse os inimigos debaixo dos pés dele. Não, ele não pediu assim para ser milionário, né? Ele não pediu. Só o que ele pediu só foi sabedoria ao Senhor. Só o que ele pediu foi sabedoria. E claro, meus irmãos, junto com a sabedoria que Deus entregou a Salomão, Deus também entregou, todas as coisas vieram junto. Porque, irmãos, quando a gente se coloca numa posição na presença do Senhor, que o que importa não é aquilo que você tem, o que importa não é o seu carro que você tem, não é a sua morada que você tem, não é a sua fazenda que você tem, seu helicóptero, seu avião que você tem, sua moto nova. Meus irmãos, nada disso vai adiantar se você tiver orgulho e ser uma pessoa arrogante. Isso não vai te servir de nada. O fim disso aí, meus irmãos, é trágico. O fim disso aí é trágico porque, meus irmãos, quando tu partir dessa para uma melhor, não vai levar o teu caminhão, tu não vai levar tua moto, teu carro, teu helicóptero, tu não vai levar a tua chácara, não vai levar nada. E agora eu te pergunto para ti, e como é que vai ser o teu depois? Porque uma vez fizeram uma pergunta para um senhor, que o senhor ele pensava em todas as coisas. E sempre havia um depois. O cara perguntou para ele, qual é que é o teu pensamento de vida? Meu pensamento é casar. E depois? O meu pensamento é ter filhos, construir uma família, e depois comprar uma morada, e depois comprar um carro, e depois. Chegou num ponto que ele não tinha mais o que dizer. Pois o homem olhou para ele e disse: pensaste em tudo na tua vida, mas depois da tua vida tu não pensaste. Então muitas vezes é assim, meus irmãos, colocamos nossos pensamentos naquilo talvez que nos encha de alegria, por tu ter conseguido teu carro novo, por tu ter conseguido tua casa nova. Mas, meus irmãos, muitas vezes tu compra tua casa nova, tu não recebe um irmão na tua casa. Aleluia! Tu compra o teu carro novo, tu não dá uma carona pro irmãozinho vir para a igreja. Não é verdade? Você compra todas essas coisas para satisfazer o seu ego. É errado você comprar? Não é errado você comprar. É errado você pegar e deixar de lado, depois que você tem isso aí tudo, você deixar de lado aquele irmão humilde, aquela irmã humilde que você era, para se tornar agora uma pessoa arrogante, ignorante, aleluia, que se afasta de todos os irmãos da igreja, se afasta até mesmo do Espírito Santo, porque você vai começar a se esquecer de agradecer pelo seu alimento que o Senhor colocou na sua mesa. Aleluia, você vai começar a se esquecer de quando o Senhor se despertou pela manhã, de agradecer a Ele. Aleluia, e isso você vai se afastando do Senhor cada vez mais. Quando você se afasta da luz, você começa a entrar numa escuridão, e você não enxerga esta escuridão, porque o teu coração está focado em outras coisas. Mas quando você vê que aquilo que você tinha, a traça corroeu, a ferrugem corroeu,
e você olha e você percebe que aquilo que te alegrava de verdade, você não tem mais perto de você. Você começa a se sentir envergonhado dos irmãos da igreja, não é verdade? Você pensa até mesmo, muitas vezes, se afastar daquela igreja, porque agora você não tem mais o seu carro, você não tem mais a sua moto, não tem mais o seu helicóptero. Aí você vai se sentir agora, você vai se sentir humilhado, porque você não tem mais aquilo. E quantos irmãos que você humilhou? Na verdade, aqueles irmãos que davam carona para você, quando eles precisaram, você virou as costas para eles. E agora, meus irmãos, Satanás, ele armou os teus pés tão grande para te derrubar por completo. Aleluia. Não vá no embalo de Satanás, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Disseram para o mestre: tudo isso eu te dou, se me adorares. Meus irmãos, nós somos filhos de um Deus poderoso, um Deus que fez o céu e que fez a terra e tudo que nele há. A Bíblia diz que tudo que pedirmos com fé, crendo, nós vamos receber. Mas não peça algo que talvez vai te afastar do Senhor, porque não existe preço. Aleluia! Não existe dinheiro, não existe carro novo, não existe moto nova, não existe nada que pague o que o Senhor Jesus fez lá na cruz, derramando o sangue dele por cada um de nós. Aleluia, Jesus. Irmão, nós fizemos parte de um corpo. É necessário que este corpo, ele permaneça inteiro. Braços, perna, cabeça, coração. Aleluia. O Senhor não quer que ninguém se afaste. Não deixa o inimigo encher tua cabeça. Aleluia. Salomão não pediu nada, ele não pediu fama, ele não pediu ouro, ele não pediu dinheiro, ele não pediu nada. Ele só pediu entendimento para lidar com o povo. Olha a humildade que teve Salomão. Aleluia. Meus irmãos, nós não podemos deixar o inimigo encher os nossos olhos com certas coisas que são passageiras. Isto é tudo passageiro. Ouve o que eu estou te falando. Eu não estou dizendo para você que você não pode ter isso. Você pode ter o que você quiser. É só pedir para o Senhor, que Ele vai. O Senhor, Ele é maravilhoso. Qual é o filho que pede um pão para o pai, que o pai vai dar uma pedra, não é verdade? Então, como mais o Senhor celestial, aleluia, claro que Ele vai te dar. Mas agora, quando Ele te der, não se afasta dos caminhos do Senhor. Não humilhe o teu irmão. Aleluia. Seja simples como uma pomba, diz a palavra de Deus, e prudente como uma serpente, meus irmãos. Meus irmãos, devemos nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor. Aleluia. Mas isto de alma e coração. Se nós temos alguma sujeira no nosso coração, com orgulho, com vaidade, com prepotência, com ganância, devemos pedir para o Senhor que venha nos limpar e nos purificar. Amém? Eu convido você a orar. Eu sei que o Senhor, Ele falou comigo, e com certeza Ele falou contigo também,
Porque a palavra do Senhor, meus irmãos, ela não volta vazia. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, me coloco na Tua presença para te agradecer, Senhor, por o Senhor ter falado no meu coração, ter falado no coração desses que estão vendo, Senhor, esse vídeo, Senhor, que vão escutar, Senhor, a Tua mensagem. Senhor, eu peço a Ti que eles venham receber, Senhor, oh Jesus, a cura, o milagre, a libertação nas suas vidas. Que os Teus anjos, Senhor, venham acampar, Senhor, ao redor deles, venha guardar eles debaixo da Tua mão santa e poderosa. Senhor, eu peço a Ti, ó Deus, venha, Senhor, fica conosco, é o que eu peço, papai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus, graças a Deus.